entender um pouquinho mais sobre ela. Ela é mais comum nessa faixa etária da Vanessa e em mulheres, né, doutora Emília? Sim, o lúpus é mais frequente em mulheres. 90% dos casos são diagnosticados em mulheres, né? Mas não quer dizer que os homens não possam ter, né? E entre as mulheres, a faixa etária mais frequentemente afetada é em torno de 15, 20 anos até os 45 anos de idade. Poucos casos em meninas e após a menopausa. É uma doença autoimune, né? Sim, o sistema imunológico é mais difícil para o público entender, porque todo mundo sabe o que é o sistema cardiovascular, neurológico, mas o sistema imunológico é um grupo de células que existe no nosso organismo para nos proteger contra invasões de vírus, bactérias, mas às vezes eles ficam descontrolados e começam a atacar, produzir anticorpos contra a própria proteína ou com as próprias células. Isso é que causa um processo inflamatório e pode afetar vários órgãos ou sistemas. E tem também múltiplos fatores, né, doutora? A gente vai ver agora no telão, né? Eles podem ser genéticos. Sim, o componente genético é bastante importante, mas não é o único, né? Tem casos que ninguém da família tem lúpus ou qualquer outra doença autoimune e a pessoa tem a doença. Ambientais? Ambientais, dentre os ambientais, a gente fala do fator solar, da exposição à ultravioleta, por exemplo, que é um desencadeante, né? Ele pode deflagrar a doença. E entre os fatores infecciosos, algumas infecções virais, né? Os fatores hormonais têm a ver com a fase da idade onde ela aparece, principalmente na prevalência feminina, né, doutora? O fator hormonal mais importante é o hormônio feminino, chamado estrógeno, né? E que está mais aumentado, né, exatamente nessa faixa etária, onde a doença tem maior frequência. Vamos entender um pouquinho melhor, doutora, que a senhora falou a respeito da história do nosso corpo atacando nós mesmos aqui. É aquela história de que a gente tem uma célula que não se reconhece, né? Sim. Aqui teriam várias células, são células de defesa, que em vez de atacar somente o que deveria ser o normal, vírus, bactéria, podem perder o reconhecimento de que isso aqui é nosso e começar a fazer anticorpos e atacar as células próprias ou proteína que estão dentro dessas células. Né? E isso acontece no nosso corpo inteiro, não num determinado órgão. Sim, exatamente. Ele não é um anticorpo contra um órgão, mas ele pode, como esse sistema está difuso no sistema sanguíneo, ele pode causar inflamação da pele. Esta é uma lesão muito frequente, conhecida como lesão em asa de borboleta, que pega aqui a região malar. Pode causar dor, inflamação nas juntas, principalmente das juntas das mãos, né? E pode afetar pleura, que é o componente da membrana que recobre o pulmão, pode afetar o rim, né? Que é uma situação onde há uma perda de proteína, pode causar pressão alta e, nos casos graves, evoluir para a insuficiência renal, que o rim deixa de funcionar adequadamente. Agora, nesses casos é necessário transplante? Só nos casos em que evolui com insuficiência renal, que a gente chama terminal, que não há uma possibilidade de funcionamento adequado do rim, você pode fazer diálise ou o transplante. Né? Mas há a possibilidade da pessoa viver muito bem também sem transplante, sim, né? Sim. Você pode ter comprometimento renal em até 50%, 60% dos casos de lúpus. Mas, felizmente, com o tratamento, poucos pacientes é que evoluem para a insuficiência renal. O importante é que faça o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Como é que faz o diagnóstico precoce? Bom, o diagnóstico, infelizmente, não tem um exame. Falar, quero saber se tenho lúpus, que exame que eu peço? O que tem um conjunto de manifestações clínicas e alterações de laboratório que permitem fazer esse diagnóstico. Mas é por isso mesmo que, às vezes, se demora um pouco para fazer o diagnóstico para médicos que não conhecem a doença. Demora para chegar no quebra-cabeça, né? Vamos ver outros sintomas aqui. Tudo isso também acontece com o paciente que tem lúpus? Na fase ativa da doença. O lúpus é uma doença crônica, mas que evolui em período de atividade e um período de calmaria ou de controle da doença. Na fase ativa pode ter cansaço, febre baixa, perda de apetite com consequente emagrecimento, adenomegalia, que os gânglios podem aumentar. Principalmente os da região aqui do pescoço? Da região do pescoço. Mas esses sintomas são inespecíficos. Pode aparecer em uma série de doenças. Em um monte, né? A gente já falou deles aqui inúmeras vezes. Por isso mesmo é que essas manifestações, se começa só aqui, nós não temos um diagnóstico, pode demorar para fazer o diagnóstico. Na manifestação cutânea, articular, em paciente jovem ou mesmo renal,
deve-se fazer a suspeita desse diagnóstico e ir atrás de alguns exames que são muito frequentemente positivos nessa doença, embora também não seja específico. Anticorpos antinucleares, conhecidos como FAM, que muitos pacientes aí sabem, eu tenho FAM positivo, mas tem que lembrar que nem todo FAM positivo é lúpus. Isso é fundamental deixar bem claro para não deixar todo mundo alvoroçado ou preocupado. Numa próxima fase, e aí a gente caminha para o que fazer, né? Quais seriam os procedimentos, doutora? O tratamento do lúpus é muito variável, porque se você tem com manifestação só cutâneo articular, é muito mais tranquilo do que manifestações mais graves, sistema nervoso central, renal. E o tratamento, o remédio que se usa, a dose que se usa e o tipo de medicação é diferente nesses diferentes casos. E tem tudo isso aqui também que a gente deve fazer, né? Isto para todos os pacientes. Se a gente fala que o sol piora, tem que evitar a exposição solar, usar o protetor solar. Quase que serve para todas as doenças, né, doutora? Essas recomendações, né? Evitar anticoncepcional à base de estrógeno, porque nós falamos que estrógeno é um fator que pode piorar o lúpus, né, a desencadear a atividade. Dieta saudável, isso para todos, né? Dieta saudável, atividade física regular é muito bom para evitar o que a gente chama de comorbidade, uma piora de comprometimentos, por exemplo, cardiovascular, que é frequente nessa doença. Acompanhamento médico regular, isso é muito importante. Não fumar também. Não fumar porque isso também favorece doença cardiovascular e também porque o fumo diminui o efeito de alguns remédios que nós usamos para o lúpus. Doutor, a gente viu a doutora Fernanda Lima falando da atividade física também para fibromialgia. Muito importante, né? Porque a dor pode ser incapacitante, mas a atividade física, ela entra como um remédio também. É a base do tratamento, a atividade física para paciente com fibromialgia. Então, uma das coisas que a atividade física vai fazer é fazer com que aquele sistema modulatório funcione melhor. Né? A gente libera as endorfinas, substâncias do próprio corpo, que vão diminuir um pouco a percepção de dor. O paciente ganha amplitude de movimento, sai daquele ciclo de ficar deitado, não conseguir andar, que aí ele tem mais contratura muscular e acaba tendo mais dor. Mas a dor é incapacitante. Como é que a pessoa vai fazer atividade física? Tem alguma atividade física melhor para quem tem fibromialgia ou não? Não, aí a primeira coisa que o paciente vai falar é isso. Você fala da atividade física, eu estou com dor. Então aí vai um pouco da arte de começar um medicamento que alivia um pouco a dor, o paciente tem um pequeno alívio da dor, consegue se movimentar mais. E aí você faz um programa, frequentemente um reabilitador, um fisiatra, num grupo multidisciplinar, fazer um programa de reabilitação em que o paciente vai pouco a pouco, se ele está andando um pouco, caminhar, depois vai fazer no atividades... limiar, né? Os médicos gostam de dizer assim, vamos no limiar da dor ali. No limiar da dor. Desde que o paciente esteja se movimentando. Então, o desfecho nosso é ganhar função, a gente quer que o paciente ganhe função e pôr essa meta de ter mais atividade aeróbica, mais atividade física e ajudar o doente a conseguir fazer isso, seja com remédio, em algumas situações melhorando o sono, às vezes melhorando um pouco a fadiga.